Queria muito saber como você escolheu essa especialização de medicina legal. É uma especialidade bem desconhecida, né? Então, a minha escolha, ela passou por muitas voltas, né? Até porque eu não tinha médicos na família, muito menos advogados, né? Então, iniciou lá desde a época da faculdade, quando eu comecei a procurar literatura para iniciar meus estudos para concurso público de médico legista. E aí, eu gostei tanto da área que eu fui procurando mais informações e acabei me inscrevendo numa pós-graduação de perícia criminal e ciências forenses. E aí foi quando eu percebi que eu queria realmente algo muito mais aprofundado na área. Então, eu, continuando as minhas pesquisas e ao mesmo tempo todas as pessoas me falando que era uma área que não era rentável, que não valia a pena, que não dava para viver só disso, eu fui seguindo mesmo um sonho, né? Que era o que eu queria trabalhar. E aí acabei descobrindo uma pós-graduação aqui em São Paulo, de Medicina Legal e Perícia Médica na USP. E aí logo a seguir eu já descobri que existia uma residência mesmo de Medicina Legal e Perícia Médica aqui na USP. Então eu estava morando no Rio Grande do Sul e ia ter que mudar para São Paulo para vir fazer essa... Se fosse só pós-graduação, né, teria que mudar igual. E eu disse assim, então eu vou entrar de cabeça mesmo e vou fazer a residência. E aí que eu descobri que existia, que realmente a medicina legal e perícia médica é uma especialidade, assim como cardiologia, pediatria, obstetrícia, né? Então, apesar de não ser muito conhecida e terem ainda poucos especialistas no país, para mim é uma carreira que hoje eu sou completamente realizada. E aí, então, eu fiz a residência médica em medicina legal e perícia médica na USP. E aí sou especialista nessa área e também sou especialista em medicina do tráfego e pós-graduada em medicina do trabalho. E nesse tempo também aí eu passei no concurso que eu queria muito também de médica legista. Olha. E hoje eu sou médica legista na Polícia Científica do Paraná, também é um trabalho que eu amo fazer. E gosto muito de conversar sobre a área, né, e passar toda a experiência que eu tive para conseguir chegar e conhecer como que atuava na área de perícia médica, de assistência técnica para outras pessoas, principalmente estudantes de medicina ou outros médicos que não têm noção nenhuma da área, né, e que gostariam de atuar com uma especialidade que tem, de certa forma, a possibilidade de ter uma qualidade de vida muito melhor, né, sem ter aquela rotina estressante de plantões e etc. Não, e realmente, né, se você parar para pensar, é uma área pra gente que é leigo no assunto, completamente desconhecida. O que a gente imagina é realmente aquelas coisas de televisão, de seriado americano, que, por sinal, você teve uma participação aí, você fez uma gravação interessantíssima. Conta um pouquinho pra gente. É um pouco secreto ainda, né? Não posso dar Não podia falar. totais detalhes, mas a partir de outubro, então, vai iniciar no canal AXN, que é Perícia Lab, o nome do seriado. Então, vai contar aí algumas histórias, né, referentes à área, então, da perícia criminal. E aí eu tive o prazer, então, de participar dessa gravação e espero todos lá depois junto, olhando os capítulos e me dando feedback, né? Olha, que legal. Agora, doutora Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é muito conhecida no teu Instagram como Madrinha Legal. Eu fiquei curiosa para saber de onde é que veio esse nome. Lá, naquela época da pandemia mesmo, então, teve um projeto de uma médica no Instagram que ela fez uma conta de um Instagram chamado Padrinho Med. E aí lá, médicos de várias especialidades apadrinhavam acadêmicos de medicina para falar mais sobre a área, para dar estágio, para fazer realmente essa conexão entre as pessoas. Uhum. E aí, então, eu me dispus a conversar com alguns acadêmicos sobre a medicina legal e perícia médica. Só que é uma área tão carente de profissionais qualificados realmente, né, para passar conhecimento, que começou a aumentar muito a quantidade de afiliados, que eu chamo assim, eles, né? E aí eu já resolvi, não, vou fazer um Instagram. Como o projeto era Padrinho Médio, eu coloquei, então, madrinha, né? De acordo com a especialidade, madrinha legal, e acaba sendo que
a minha forma, então, de acolher os acadêmicos de medicina que têm uma dúvida de atuação na área é essa, como uma madrinha mesmo, porque é algo que eu não tive na especialidade em momento nenhum. Desde quando eu escolhi a medicina, nada disso. Eu fui a primeira da minha família que fez ensino superior, inclusive. Uau. Então, imagina entrar, além disso, numa área que era tão desconhecida, né? Então, eu sinto que muitos têm essa necessidade, que também não tem pessoas na área, e que eu consigo, então, abrir a mente deles para várias possibilidades que tem na atuação de medicina legal e perícia médica. E falando em qualificação, realmente, assim, esse curso Bases da Perícia Médica, ele ensina o que os médicos deveriam aprender na faculdade? É isso? Exatamente. Medicina legal e perícia médica, então, é uma especialidade que tem cerca de 1.600 especialistas no país. Isso é muito pouco e grande parte deles está concentrada aqui em São Paulo. E são profissionais que têm o título de especialista, mas que tenham passado realmente pela residência médica, que foi a especialização, o caminho que eu segui, deve ter, com toda certeza, menos de 50 profissionais, né? Então, esses acadêmicos de medicina, eles acabam aprendendo a especialidade por meio de pessoas que não são especialistas na área e que muitas vezes são muito mais ligadas à perícia criminal, que é uma parte muito importante da especialidade, mas que é uma parte só. Então, Não é tudo que a gente pensa, né? Tem muitas outras, então, que eles podem até atuar e realmente, como eu digo, né, viver só de perícia, né? Atuar só como uma perícia, se eles conseguirem, então, aprender um pouco de cada área de atuação, né? Como a perícia previdenciária, perícias trabalhistas, cíveis. Então, existem várias áreas que o estudante de medicina, ele sai da faculdade sem nem saber que existe essa atuação. E para fazer perícia médica, hoje, no Brasil, e acredito que durante muito tempo ainda continuará sendo assim, não é necessário ter o título de especialista. E aí, eu precisei chegar aqui no fim do topo de toda a especialização que eu podia fazer para entender que eu não precisava ter feito tudo isso. Claro, para mim valeu muito a pena, tenho muito conhecimento hoje, mas eu me sinto gratificada de explicar isso para os acadêmicos de medicina e dar força para eles já desde a graduação começarem a olhar para essa área de uma forma que eles possam, então, atuar nela, talvez até depois de saírem da faculdade de medicina, antes de iniciar a residência, ou até para saber se isso é um caminho possível de atuação, né, que como especialidade, porque a gente se decepciona muito às vezes, né, vai para uma especialidade ou começa a trabalhar e vê que não é aquilo o que a gente pensava, né. Então, o cenário da graduação hoje é esse. Os alunos de medicina, eles saem muitas vezes da faculdade sem saber preencher uma declaração de óbito. E isso é uma grande realidade, porque eu recebo mensagens de muitos estudantes ou de médicos já formados que estão em locais, assim, em apuros, que precisam de ajuda para preencher uma declaração de óbito, ou que estão frente a um caso possível de estupro e não sabem o que fazer, ou situações, assim, diversas e às vezes até de risco jurídico para esse profissional e que ele sai da faculdade sem entender, né? Então, aprender medicina legal e perícia médica não só é uma vantagem para esse profissional, como ele vê, então, outras possibilidades de atuação, como médico, perito, né? Mas também para a atuação dele como médico assistente, né? Como um médico que vai dar um plantão, né? Então, ele tem que entender, né, de várias questões jurídicas, de preenchimento de documentos, situações que podem colocar ele em risco em um processo judicial. Uau! Carol, você estava contando aqui, me ficou muito claro essa coisa de você ter que caminhar até o topo para poder entender todo o processo. Isso te deu uma bagagem imensa. Você faz, na verdade, uma mentoria também para as pessoas, né? Me conta um pouquinho disso. Então, tem o curso Bases da Perícia Médica, né? Que está agora desenrolando, então, a primeira edição. Já tem vários alunos inscritos e foi uma surpresa que assim que eu abri, várias pessoas se inscreveram, né? E são pessoas que também já veem o meu trabalho no Instagram ali há muito tempo,
há 2 anos que eu, com o projeto Madrinha Legal, ministro aulas para a Faculdade de Medicina de todo o Brasil. Então, eu Uau, acabei que ficando legal. conhecida como madrinha, né? E o curso Bases da Perícia Médica é o que eu, hoje, e me imaginando como acadêmica de medicina, né, naquela época, o que eu gostaria de ter aprendido que me pouparia muitos tropeços, talvez, que eu tive antes de chegar na especialidade. E quais são os passos? Você pode contar um pouquinho pra gente aqui do passo a passo para atuar na perícia médica, para quem tá ouvindo aí, assistindo a gente? São vários caminhos, Tá. né? Então, tem o caminho da formação tradicional, né? De chegar a fazer até a residência médica. E o caminho que é a graduação em medicina. E se esse acadêmico, ele tiver as bases, então, de entender como é o processo, né? De realizar uma perícia, a diferença de médico assistente e de médico perito que atua na medicina normativa, né? Que são todos os conteúdos que eu acabo falando mais no Instagram. Então, esse profissional médico, ele consegue sair da faculdade com uma base e começa a fazer perícias e tem um campo de atuação além de sair e dar plantão ou atuar numa unidade básica de saúde, né? Então, ele tem que ser nomeado nos processos e começar a atuar como perito, ou até mesmo ele pode fazer assistência técnica, prestar, então, uma consultoria jurídica para advogados ou para pessoas que precisam fazer perícia, de uma forma que é um mercado de trabalho muito grande, pouco explorado, né, e que tem, sim, bastante espaço. Então, é uma especialidade completamente estável. Eu digo assim que estabilidade em medicina, eu acredito que nenhuma especialidade hoje existe mais isso, né? A medicina, ela já foi, acredito que, um status muito grande. Mas na perícia médica eu ainda sinto um respeito muito grande profissional, né? Que nós, então, estamos lado a lado com os operadores do direito, né? E os juízes, então, precisam muito do nosso trabalho e nós somos respeitados por isso, né? No cargo de médica legista, eu sinto muito isso também. Existe um respeito à nossa figura que, em grande parte das especialidades médicas, a gente vê que isso já se perdeu. E existe a possibilidade de fazer perícia em vários tipos, então, de demandas e de várias maneiras, como perito oficial, como assistente técnico, como uma consultoria jurídica para advogado. E aí eu digo que a estabilidade acaba vindo porque a gente pega um pouco de cada sacolinha, né? Quando a gente é um médico clínico e depende de um único hospital, na verdade, não existe estabilidade. Por mais que seja médico, uma profissão que a gente acredita ser estável, mas tem muito calote, né, para médico aí que sai e vai dar plantão e não recebe, que trabalha no hospital e acaba não recebendo. E na perícia médica, daí a realidade é diferente, né? E você tava falando da questão dos advogados, né? Precisa conhecer o juiz para fazer perícia? Como é que funciona essa parte? Precisa ser feito, então, um cadastro. E aí, isso são vários passos, né, para se chegar nas nomeações, que aí eu acabo aprofundando mais no curso, de como chegar, que não é assim, né? Apenas bater na porta e dizer, oi, tô aqui. Oi, juiz, tudo bem? Gostaria de fazer uma perícia? Exatamente, não é bem dessa forma, mas existe, então, uma forma até de expor, né, que tu tem interesse em trabalhar nessa área e fazer até, durante a faculdade de medicina, a possibilidade de fazer estágios com advogados, né? E de abrir os caminhos e fazer um planejamento de carreira para chegar depois nessa etapa aí de estar prestando um serviço para os juízes, né? Ou para os advogados, né? De uma forma autônoma. Que legal. Carol, vamos lá. Doutora Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei um pouco em dúvida em relação a esse teu portfólio de cursos, né? Dessa mentoria para a gente poder diminuir o tempo dos alunos, né? Para não ter que fazer tudo que você fez. Esses cursos, são quantos cursos de mentoria que você dá? Eu vi que é de perícia médica. A mentoria, eu já fiz algumas, Tá. mas ainda não estava divulgando mesmo, porque não era algo que eu estava já fazendo uma atuação forte nisso. E aí ela vai ser uma segunda parte, então, que vai ser lançada, né? Já tem uma lista de espera de pessoas também. Uau, que legal. E aí que eu vou ajudar mesmo a pessoa a fazer um planejamento
de carreira, não importa onde ela estiver. Se ela morar numa cidade pequena e o plano de vida dela é ficar lá, ou se ela quer vir para um grande centro, né? E aí, realmente quero dar a mão de madrinha, né? E, de certa forma, ajudar essa pessoa a entrar na área, entender o que ela tem mais aptidão, né? E espero muito poder acompanhar e ver essa pessoa depois, né, brilhando na carreira como médico perito ou como assistente técnico. Já tem data para o início? Esse ainda não, o pessoal vai ter que ficar de olho lá no Instagram para saber. Nem uma prévia se é esse ano ou ano que vem? Talvez é esse ano. O Bases da Perícia Médica está iniciando as aulas agora dia 28 de setembro. Já está com as inscrições abertas, né? Eu fiz uma pré-inscrição, então, que já bombou de alunos. E onde é feito, doutora, essas inscrições? Para quem estiver assistindo a gente e quiser procurar mais a respeito. Tá na bio do Instagram, @madrinhalegal, né? Então pode procurar lá que vai ter mais informações. E as pessoas sabem que o meu Instagram é de madrinha mesmo, que pode chegar lá, mandar um direct. Eu gosto muito de ter essa proximidade com os acadêmicos de medicina e mostrar para eles que eles podem me perguntar qualquer coisa, que eles não tem que ter barreiras, porque quando a gente cria barreiras com um professor, com um mentor, isso é muito ruim, né? Que deixa de a gente tirar muitas dúvidas que poderiam nos ajudar na formação profissional. E aí o curso Bases da Perícia Médica, ele vem então para suprir essa necessidade que na graduação de medicina existe hoje, né, da formação deficitária na área de medicina legal e perícia médica. Então, o geral, assim, do que eu acredito importante para esse aluno sair sabendo, tanto para a atuação dele como médico, como, para quem não sabe, zero de perícia. Então, muitos médicos que já estão formados, às vezes médicos até que já têm uma certa idade, estão formados na medicina há algum tempo, tem uma ou duas especialidades, os seus 50 anos vai lá e começa a olhar para a medicina legal, ver como uma oportunidade de trabalho interessante. Foi assim, na minha pós-graduação, então, que eu vi várias pessoas, então, tentando mudar de área ou ter uma outra fonte de renda mesmo, né? E o que eu trago no curso é essa pessoa já começar a olhar isso desde recém-formada ou já desde a faculdade, né? Algo que talvez ela só iria se preocupar lá no futuro, né? De ter uma outra atuação ou ela escolher isso ser a atuação única dela, porque é uma especialidade que, assim como todas, ninguém vai estender o tapete vermelho, né? Tem que lutar para se posicionar e tudo mais. Mas existe espaço, e aí no curso é isso que eu vou trazer. Toda a parte teórica, tem material de embasamento, e aí, além disso, no final, o último módulo então, são as bases da perícia médica, né? Com noções, então, um pouco das grandes áreas da perícia, com exemplos de laudos, para que ele tenha o gostinho de entender como é feito realmente o ato médico pericial e tem uma referência disso, para depois, né, poder pular para a próxima etapa até de uma mentoria, né, e aí, quem sabe, no futuro, então, ter também a possibilidade de uma formação mais sólida na área de perícia médica, né, com uma pós-graduação, a residência, né, ou até mesmo algum curso de formação, assim, que aí esse de perícia específico, né, esse vai ser para o ano que vem mesmo, mas esse ano ainda vai ter o Bases de Perícia Médica, agora em setembro, vai iniciar dia 28 de setembro, e a mentoria, então, logo a seguir ainda esse ano eu lanço, e ano que vem algo mais específico de perícia. Então, quem quiser começar agora já vai para o Bases, já corre para o Bases de Perícia. E qual é a duração do curso, doutora? Vão ser 10 semanas, né? Então, as aulas são semanais. Tem uma aula por semana? 1h30 de aula por semana. E aí, vão ter algumas aulas bônus, surpresas ainda, né? E a primeira turma vai ter a possibilidade de construir comigo também esse curso, né? E como madrinha é assim, né? Podem ter surpresas lá no meio do caminho, né? Então, pronto, para quem está buscando aí uma especialização, algo novo, uma área nova para tatuando, pode procurar aí o @madrinhalegal, que tá todo passo a passo aí de como você não perder tempo batendo de portas em portas em curso e já vem para um curso legal. Doutora, para leigos, pode começar?
Doutora Carol, para leigos, assim como eu. Acabou a faculdade de medicina. Eu tenho uma amiga que está fazendo especialização agora, que ela, inclusive, é clínica e ela está fazendo uma especialização e o tempo demora muito, uma vez por semana, mas o domingo inteiro ela fica ali na especialização, em muitos meses e tal. Para quem acabou a faculdade agora e está super afim de ir para essa área. Acabei a faculdade, qual que é o segundo passo? Vou para o curso do Madrinha Legal? Olha, eu acho que esse passo iria poupar muitas viradas de cabeça por aí. Por quê? Fazer uma formação como a minha tradicional, isso não é garantia de emprego no mercado de trabalho, Tá. né? Porque eu conheço pessoas que se formaram na residência sem ter feito uma assistência técnica, né? E que talvez até hoje nem atuam na área, não usam todo, né, esse arsenal que foi disponibilizado, né, com a residência médica na USP. Então, uma orientação é bem importante. Eu senti falta disso em muitos momentos da minha carreira. Então, um profissional jovem que está recém-formado, ele ainda vem com aquela ideia, né, de que sou médico, estou garantido, ou ele está totalmente inseguro e perdido, e precisa, então, de alguém para guiar ele nos passos Tem um direcionamento. direcionar e saber orientar ele que não é do dia para a noite que acontece, né? Então, precisa ser feito um planejamento a longo prazo, né? Então, a mentoria, um coach mesmo dentro da perícia médica, algo bem personalizado, então, vai de encontro com isso, fazer um planejamento a longo prazo e reavaliando, digamos assim, de tempos em tempos, para onde que eu vou. E isso tudo tem que estar muito bem alinhado com o que a pessoa quer para sua vida, né? Porque nem todo mundo quer fazer como eu, que estava no Rio Grande do Sul há 3 anos já trabalhando como médica. Trabalhei no SAMU, trabalhei em hospital, fiz tudo que um médico recém-formado poderia fazer mais um pouco, né? Tive uma experiência muito boa no SAMU, mas fiquei por um tempo batendo a cabeça, assim, né? Foi ótimo esse tempo de experiência, mas se eu tivesse alguém para dizer assim, não, vem cá, vamos seguir esses passos desse jeito, e aí eu consegui descobrir melhor quais as aptidões que eu tinha, né? Isso teria me ajudado mais, porque naquela época eu não tinha nem noção, né, do que iria virar minha vida depois de vir morar em São Paulo, e hoje eu vejo que a volta foi realmente de 360 graus, e tô muito feliz com isso, mas eu passei alguns perrengues para chegar aqui, né? Então, 4 anos em São Paulo. 4 anos em São Paulo e formada há 7 anos já. Uau. E minimizar, essa mentoria é muito bacana para você poder minimizar os perrengues, né? Para você não gastar tanto a sola de sapato e já encurtar o caminho. E deixa eu perguntar uma coisa, doutora, que eu fiquei curiosa também para saber. Essa mentoria, ela serve só para o pessoal que está em São Paulo? Ou, por exemplo, um médico que acabou de se formar no interior da Bahia, essa mentoria também auxilia? Qualquer lugar do Brasil, né, eu vejo hoje isso, que eu consegui expandir muito a minha visão da especialidade, né, principalmente nesse último ano agora, da atuação do médico, principalmente junto aos advogados, né? Então, eu consigo hoje me imaginar em qualquer cidade do Brasil, tá? Conseguindo trabalhar na área, né? Isso só precisa de um planejamento, de uma organização, precisa aprender a lidar com outros profissionais, e o médico não sabe muito bem isso, fazer um orçamento da forma adequada, como se posicionar, né, e colocar o seu trabalho, valorizar ele, né? E isso, às vezes, nem a formação tradicional vai te dar, né? Te ensinar a montar um orçamento. Então, isso é uma coisa que o médico, ele não sabe muito bem, às vezes, cobrar pelo trabalho dele, né? E é importante ter todos esses passos, né, para crescer na carreira, né? Então, não só o passo a passo, também a parte burocrática da valorização do serviço, você também está ajudando. Exatamente. É tudo isso que... O que eu bati de cabeça sozinho, a gente consegue encurtar o caminho. E isso auxilia para médicos que já atuam até como assistente técnico e querem melhorar a sua atuação, né? Então, vou conversar com esse outro profissional, conversar entre aspas, né? Fazer essa mentoria, então, esse treinamento, de uma forma a entender o que eu posso melhorar, né?
por que eu não estou tendo tantos clientes? Como que eu posso aumentar a minha abrangência de atuação? E você acredita, doutora, que tem uma área de atuação nessas cidades menores? Assim, eu falei da cidade interior da Bahia, mas eu brinco assim, é uma cidade de, sei lá, 60 mil habitantes, 70 mil habitantes. Existe área de atuação para essas cidades menores? Perfeitamente. Existe sim. E muito provavelmente, né, que grande parte dessas cidades não vai ter nenhum profissional atuando diretamente com essa especialidade, né? Então, assim, é um desafio a mais, que se torna um desafio que tem pontos positivos enormes, pode ter pontos negativos, assim como toda especialidade médica. Uhum. Mas por ser uma especialidade pouco explorada, ela tem um potencial enorme de conseguir empreender na área, né? E aí isso vem de encontro também com o que eu tenho feito na minha carreira, né? Então, atualmente eu tenho duas empresas de perícia médica com enfoques diferentes, né? Então, eu consigo ter aí ideias também nessa mentoria para auxiliar outros colegas em outras localidades a encontrar aonde que ele pode atuar dessa forma na perícia médica. Que legal. É porque você disse no começo da nossa conversa, do nosso bate-papo, que são 1.600 profissionais na área e que a maioria agora está em São Paulo. Então, eu fiquei curiosa para saber se, de repente, numa cidade pequena também teria mercado para isso. Doutora, senhora, você comentou, a senhora é ótimo, então, né? Você comentou agora a respeito das suas duas empresas. Me conta um pouquinho. Além de ser mãe da Mimi, gaúcha, inteligente. A Mimi, para quem acompanha o Instagram, é a gatinha da doutora Carol, que tá sempre aparecendo. Esposa agora também. Esposa agora. Me conta, como funcionam essas tuas duas empresas? Então, tem dois segmentos, né? Um segmento que tá lá no meu site mesmo, carolinedaitz.com.br. Quem tiver curiosidade. www.carolinedaitz.com.br. Isso. Já deixa anotado aí para quem tá assistindo a gente. Então, lá já tem várias dicas até de como é a atuação do assistente técnico, né? Então, Tá. E também da vantagem de ter feito a residência, né? Que daí eu tenho um perfil de perícias e de assistências técnicas, né? Que aí a gente tem, às vezes, pareceres que os valores são bem mais elevados. Porque a minha formação profissional, né? Então, e a experiência que eu venho adquirindo, na perícia médica existe muito isso. Quanto mais experiência a gente vai crescendo, né? Então as pessoas vão te procurando, te indicando, vai sendo... Por isso que eu digo que não é um caminho do dia para a noite, né? Mas é um caminho que não é como todos dizem, não, vou pelear para pelear bem gaúcha, né? O que é pelear, doutora? Vou passar muito perrengue para conseguir comprar minha bolsinha da Louis Vuitton, né? Então, não é dessa forma, né? É uma atuação como médico, como assistente técnico, que tem várias frentes, né? Como eu expliquei. E a perícia popular é o outro, periciapopular.org, então um site que traz www.periciapopular.org. Isso. Legal. Que traz, então, a assistência técnica para a perícia previdenciária. Tá? Então, isso é uma novidade bem disruptiva, que com a minha vivência, então, na perícia no Juizado Federal, eu percebi que existe essa lacuna, né, que muitas pessoas precisam desse serviço, muitos advogados, e que hoje não está sendo explorado como deveria. E uma curiosidade que eu acho que muita gente que é leigo aí no assunto também gostaria de saber, como é feito essa perícia? Perícia, então, a gente precisa entender que existem vários tipos. Tá? E causa realmente uma estranheza, né? Tem toda uma questão mística, um tabu a perícia médica, né? Em muitos casos, ela pode parecer até uma consulta médica, mas é totalmente diferente, porque a medicina legal, ela é uma parte da medicina que ela está incluída na medicina normativa, né? Então, ela está relacionada a normas, as regras, né? Então, a gente tem também a medicina curativa e preventiva, que é onde a maior parte dos profissionais médicos atuam, que é o que é mais ensinado na faculdade.
Então, aqui dentro da medicina legal, na medicina normativa, a gente vai ter a atuação do perito médico, então tendo também várias diferenças do que é o que a gente chama o médico assistente, que é o médico do consultório que prescreve os tratamentos, né? Que é esse que trabalha na curativa e na preventiva. Isso. E aí, esse médico, o médico perito, ele tem um relacionamento bem diferente do que é o médico assistente com o paciente. Tanto que na perícia médica a gente não chama ninguém de paciente, sim de periciado. Periciado é o Periciado. E ele vai ter uma relação com esse periciado que ela é, dizemos assim, de desconfiança. Então, tudo que nos é contado nem sempre é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com as simulações que acontecem. É investigativo mesmo, então. Exatamente. E isso vale para todas as perícias, essa base aqui que eu tô falando, né? Então, é uma relação que a gente vai desconfiar, né? E a preparação para a perícia é muito importante. Então, em vários tipos de demandas de perícias, a gente tem acesso antes ao processo, aos documentos médicos. Então, a hora que a gente vai conversar com essa pessoa na entrevista, né, no ato pericial mesmo, é muito perceptível de a gente conseguir já delinear o que é mais importante de dúvidas que a gente tem, quais são os pontos que a gente precisa esclarecer. E aí, então, depois, né, isso pode parecer uma consulta, porque é uma conversa, né, com essa pessoa periciada, e depois tem a parte do exame físico mesmo, que aí ele pode ser bem mais direcionado, e aí depende, cada perito tem a sua forma, né, de transcorrer a parte de fazer o ato da perícia. E aí depois o perito vai concluir o laudo, que daí vai realmente escrever, né, para o juiz entender, ele vai traduzir, então, aquilo para o juiz depois olhar essa peça técnica e julgar da forma mais justa possível, né? E aí o assistente técnico, ele entra nessa parte que ele é um médico que pode ser nomeado para acompanhar as perícias, né? Então, estão aí duas atuações, né? Um mesmo caso judicial pode ter um assistente técnico e o perito oficial, 2 médicos, né? Então, 2 áreas que podem ser exploradas. Na perícia criminal, o ato da perícia, ele tem algumas diferenças, né? Essa é que eu ia perguntar. E o periciado pode ser vivo e pode ser morto, então, no caso também. Sim. E existe o grande mito pode estar morto, né? Pode ser morto, não. Pode estar morto. Existe o grande mito que a medicina legal e perícia médica é uma especialidade que lida com mortos, né? E muitas pessoas, até os afiliados, né, falam que os pais têm preconceito. Mas você vai fazer essa especialidade para lidar só com mortos. E não é isso, né? Na maior parte das vezes, os exames são nos vivos, né? Até mesmo no IML, em um dia de plantão, pode ser que não tenha nenhuma necrópsia, mas vai ter vários exames de lesão corporal, vários exames cautelares, vários exames de sexologia forense que são nos vivos. Então, é um mito que existe aí, né? Não, e realmente, porque quando você me contou do seu trabalho, a primeira coisa que eu pensei era num corpo, num cadáver, numa mesa, e o dia inteiro ali abrindo o cadáver, que tomou um tiro, aquelas coisas bem de crime, que foi degolado. É degolado o termo que usa? Não é, mas enfim, eu pensei realmente nisso. E aí, você relatando realmente, assim, lida muito com periciados vivos, né? Muito, Qual que você prefere, doutora? Olha, eu gosto dos dois. Eu gosto muito dos dois. E eu acho que o médico legista, ele tem uma função social importantíssima. Muitas vezes na parte da lesão corporal, né? De poder traduzir aquele relato da pessoa, fazer o nexo com a lesão que a gente está vendo. Muitas vezes é uma mulher que já vem sofrendo violência reiteradamente, né? E aí aquele ali é o momento que chega até a arrepiar, né? Que tu olha assim, não, essa mulher, ela pode estar na mesa de necrópsia aqui, né, nos próximos plantões, né? Então é o nosso dever, né, fazer muito bem o nosso trabalho para proteger a população. Claro que o perito, ele é imparcial, então ele não vai... Aquilo que a pessoa está nos contando nem sempre é a verdade. Então, pessoas simulam coisas, né? Mas a gente tem que saber extrair muito bem, escrever
o laudo da forma adequada, né? Ter responsabilidade com a nossa profissão, porque nós estamos lidando diretamente com questões sociais muito sensíveis, muito importantes. Falando em sensibilidade desse lado da mulher, da questão da violência da mulher, tem algo a mais, uma sensibilidade feminina que faz com que você consiga fazer um processo investigativo mais certeiro? Olha, as mulheres são minoria na especialidade, isso até nessa demografia médica que fala aí das 1.600 pessoas, eu não lembro o percentual aqui, mas são uma quantidade bem menor de mulheres do que de homens, né? Tá. Então, assim, tem excelentes... É um mundo masculino, então. Tá. Tem excelentes profissionais, homens ou mulheres, né? Eu acho que não é exatamente a diferença do gênero, né? A forma de atuação, e sim a pessoa, né? Mas é claro que a mulher, para atuar nessa área, ela tem que ter coragem e, se for mulher e jovem, tem que ter mais coragem ainda, porque vai ouvir que... Ou vai perceber as pessoas olharem para ti e dizer, não, acho que tu não tem competência para isso, né? E aí que a gente tem que ir mostrando, né, pouco a pouco, que tem sim. Estudei, tô aqui, é a minha especialidade, tô aqui para isso. Ainda existe um preconceito nessa área. Sim. Uau. E quando você pega muitos casos de mulheres que estão sendo violentadas, que sofreram algum tipo de abuso... Isso é uma coisa recorrente, eu acho que não existe um dia em um IML que não exista um caso de violência doméstica. Realmente muito prevalente, muito mesmo. Uau. Tem dados, não? Eu não tenho aqui dados exatamente, mas tem literaturas e alguns estudos que foram feitos principalmente na época da pandemia, né? Demonstrando até um aumento, né? Porque as pessoas ficaram convivendo mais, né? Dentro das suas casas, isso aumentou a exposição até, né, e propiciou mais as questões de violência doméstica, né? Então, tem sim. E as mulheres, de certa forma, estão denunciando mais, né? Existe uma divulgação muito maior na sociedade, então é um pouco difícil de estabelecer realmente se está acontecendo mais casos, né, ou se elas procuram mais ajuda hoje, né? Interessante. É verdade. Começou uma divulgação muito grande, né, desse assunto, onde as mulheres se sentem mais acolhidas, o que eu sinto, pelo menos como mulher, é que as mulheres se sentem mais acolhidas para poder, e mais seguras para poder fazer uma denúncia, né? Antigamente era até visto com maus olhos, né, essa coisa de denunciar o marido. Esses dias eu estava vendo até um caso de estupro, enfim, da esposa que tinha sido estuprada pelo marido, né? Se é um caso de estupro ou não, essa discussão. E antigamente as mulheres ficavam caladas, né? Hoje em dia. E deve ser muito, muito mais... trazer muito mais segurança para a mulher quando ela consegue ter uma médica que trabalha nessa especialidade para poder atendê-la. Em muitos casos... Mais confortável. Em grande parte das localidades, ela não vai ter essa opção. Tá. Mas com certeza seria muito mais confortável se a mulher pudesse ser examinada por uma médica legista, que os próprios colegas legistas às vezes ficam, digamos que em uma situação ruim, né, de ter que fazer esse tipo de exame, porque percebem o desconforto da periciada, né, e aí eles têm que tentar fazer da melhor forma possível. Ficam mais constrangidos. Pronto, para as médicas que estão aí assistindo a gente, querendo fazer essa especialização, entra no site da Madrinha Legal, já se inscreve para fazer o curso e depois a mentoria para já engatar de vez na carreira. Exatamente. Estamos aguardando vocês, então.